Show de bola, né, pessoal? Então, mais uma vez, boa tarde para vocês. Já vamos iniciar aqui para a gente não perder muito tempo, tá ok? Então, o que a gente tem para trabalhar hoje são noções de robótica, tá, pessoal? Noções de robótica a fim de entender os tipos de robôs quanto às suas características, né? Então, a gente viu na nossa última aula os tipos de robôs quanto às suas aplicações, certo? Aplicações militares, industriais, né? Entretenimento, domésticos. E agora a gente vai ver esses tipos de robôs quanto às suas características, né? Então, aqui a gente já vai para uma parte mais técnica, onde a gente vai entender quais são as características desses robôs, beleza? Tudo no plumo aí? Então, vamos para frente, né? Então, a gente tem alguns tipos de robôs, tá? Quanto às características físicas, pessoal, esses robôs, eles se dividem principalmente nesses 3 grandes grupos, certo? Deixa eu pegar aqui minha canetinha, certo? Então, a gente tem o grupo dos robôs manipuladores, certo? A gente tem o grupo dos robôs móveis, tá ok? Obviamente, são robôs com ou sem roda. Observem que robôs móveis podem não ter rodas também, tá? São aqueles robôs que utilizam esteiras, tá? Então, também são utilizados como robôs móveis. Ou também robôs bípedes, quadrúpedes, hexápodes, né? Hexápodes, pronto, falei certo, né? Que são robôs que são destinados para ações específicas, né? Bípedes, a gente tem alguns exemplos de robôs bípedes, como o próprio Azim, que a gente viu lá na nossa última aula. Quadrúpedes, né? Então, aquele Super Dog, que é um robô militar americano. Hexápodes, né? A gente já viu, eu vi a utilização desse tipo de robôs bem interessante para robôs insetos, certo? Que utilizam ali as perninhas como se fossem aranhas, né? E tem também os robôs humanoides, né, que são bípedes com cabeça, tronco e membros. São aqueles robôs que mais se assemelham à estrutura corporal de nós, seres humanos. Por isso que são robôs humanoides, tá bom? Tranquilo, pessoal? Então, são esses 3 grandes grupos, né? 4 não, 3. Né? Robôs manipuladores, robôs móveis, e robôs humanoides. Beleza aí? Tranquilo? Seguimos? Yes ou no? Yes. Yes. Vamos lá. Seguindo aqui a nossa linha de raciocínio, a gente vai começar com os robôs manipuladores, né? Então, os robôs manipuladores, em sua grande maioria, né? Deixa eu só fechar isso aqui. Os robôs manipuladores, em sua grande maioria, tá ok? Eles são fixados com uma base, certo? Na verdade, fixados em uma base com um braço atuador. Então, é como se esse robô ele tivesse uma mobilidade, né, em forma de um braço. Então, eles são divididos, né, com seus componentes básicos entre o manipulador, né, a parte do atuador, a parte do controle e a parte de fornecimento de energia, certo? Então, eu sempre vou ter o controle da direção e o sentido desse robô, certo? O atuador, que geralmente a gente trabalha com sensores que fazem esse robô efetuar seu movimento, a parte de manipulação, que é o que ele vai manipular, se é uma pedra, se é um dispositivo, se é uma pistola de pintura numa usina numa linha de produção de veículo, e, claro, o seu fornecimento de energia, né? A gente tem que entender quanto de energia ele precisa para funcionar, tá? Então, esses robôs manipuladores, eles possuem 3 tipos. O não servo, o servo e o servo com controle de caminho, tá? Então, é muito interessante, pessoal, que vocês possam ir criando mapas mentais, né? Então, como que é o mapa mental? Né? Para vocês seguirem essa linha de raciocínio, tá? Então, lembra que os robôs são divididos em 2 grandes tipos, né? Quanto às suas aplicações e quanto às suas características. A gente já está vendo quanto às suas características, certo? E, dentre essas características, ele pode ser manipulador, móvel e humanoide, tá? Dentro dos robôs manipuladores, certo? Ele também tem sua subdivisão. Ele possui 3 tipos, que são os não servo, o servo e o servo com controle de caminho. Então, é como se eu pegasse aqui... Deixa eu pegar aqui uma parte desse slide, onde bem eu estou. Vou colocar aqui um slide em branco, ver se ele pegou aqui em branco.
Pronto, pegou aqui. Então, o que eu tenho aqui, certo? Eu tenho os robôs manipuladores, ok? Beleza? Além dos robôs manipuladores, eu tenho os robôs móveis, tá ok? E os humanoides. Ótimo. Esses três caras aqui, eles fazem parte dos robôs quanto às suas características, vou botar aqui, características físicas. Ok? Os manipuladores, tá, pessoal? Só para vocês entenderem onde que a gente está aqui nesse quesito. Os manipuladores, eles podem ser de três tipos, certo? Como a gente viu aqui atrás, ó. Não servo. Aqui o não servo. O servo, obviamente. E quem é o outro? Ó, servo com controle de caminho, tá? Opa. Aqui, servo. Controle. Nossa, aqui C ficou muito feio. Botar servo CC, né? Que é controle de caminho. Então, aqui só para a gente entender onde que a gente está nessas subdivisões, tá ok? Então, a gente está nos robôs manipuladores, né? Que tem suas três divisões aí como os robôs não servo, servo e servo com controle de caminho. O robô não servo, pessoal, ele é um robô mais simples. Ele não possui nenhum tipo de sensor, certo? Então, a gente faz todo aquele movimento lá, aliás, não servo, né? Ele faz todo aquele movimento lá, obedecendo comandos e não sensores. O servo, ele já possui sensores nas suas juntas, né? As juntas de movimento e nos seus atuadores. O servo com controle de caminho, ele armazena milhares de pontos na trajetória. Então, se eu perguntar aqui, deixa eu ver aqui quem pode me ajudar nessa pergunta. Deixa eu ver aqui. Meu amigo Carlos Roberto, Cabo Bom Forrozeiro. Cadê tu, mancho? Oi. Ó, eu estava dando aqui o exemplo de três tipos de robôs manipuladores. O não servo, o servo e o servo com controle de caminho. Imagina aí uma fábrica onde eu tenho a produção de veículos, certo? E eu tenho um robô que pinta o carro. Ele se encaixa em qual? No não servo, no servo ou no servo com controle de caminho? Acho que controle de caminho. Oi? Eu acho que no terceiro serve com controle de caminho. Por quê? Eu prestei atenção só no primeiro, que era o não serve, que não precisa de sensor, e eu acho que para fazer serviço precisa de sensores. Mas o segundo tem sensor nas juntas e nos atuadores. É. Aqui, ó, o número 2, que é o servo, ó, ele possui sensores nas juntas e nos atuadores. Então é o servo, é? Não, é o 3. Agora a gente tem que entender o porquê. Uhum. Ó, observa que para pintar a carroceria de um carro, na verdade não é nem só um robô, é mais de um. São 2 ou 3. Então ele tem que decorar o caminho pelo qual o braço vai entrar e vai pintar a parte interna da carroceria, ou vai pintar mais em cima ou mais embaixo. Então ele armazena os pontos que eles vai fazer o caminho até fazer toda a pintura daquela carroceria, por exemplo, entendeu? Então, nesse quesito, esse robô, que é um robô manipulador, certo? Um robô de pintura, um robô manipulador, ele também é do tipo servo com controle de caminho, tá bom? Então, olha aí, em breve a gente vai fazer uma atividadezinha que eu vou colocar diversos tipos de robôs e vocês vão ter que me dizer qual é qual, né? É um robô manipulador, né?
é de característica física, né? Robô manipulador do tipo servo de controle de caminho. Pronto. Aí isso significa que é aquele determinado robô, no caso aí esse exemplo que eu dei para vocês. Tá bom? Beleza. Valeu, meu bom. Vamos seguindo aqui. Ó, já os robôs móveis, né? Que é essa segunda etapa que a gente vai ver aqui, certo? Os robôs móveis, vou pegar minha canetinha, né? São capazes de se locomover no ambiente em que estão inseridos. Isso aqui já não é um robô de pintura de veículo, né? Se ele se locomovesse, não era um robô manipulador, ele era um robô móvel. Tá ok? Então, seguindo essa ideia aqui, certo? Um robô móvel ele pode ser decomposto em mecanismo para fazer um robô se locomover, ou um ou mais computadores para controlar esse robô, ou então sensores com os quais o robô obtém informações do ambiente. Então, por exemplo, ele tem sensores de luminosidade, ele tem sensores de presença, e ele vai identificando o caminho que ele vai ser seguido, tá? Então, por exemplo, se eu perguntar aqui, deixa eu ver. Quem que tá aqui? Samili Naira. Boa tarde, Samili Naira. Ora, oi, mulher, para responder no áudio. Responder no áudio. Procura um aí, nós te espera. Tem um fone do celular. O computador também tem microfone. E aí? Bora, mulher, tu vai me responder hoje, já, já. Ou alguém quer responder pela Samili Naira? Se ofereçam aí. Ó. É uma questão que eu já falei desde a primeira aula, né? Quem tem problema de áudio, tenta resolver, pessoal. Para não chegar um momento desse, vocês acabam perdendo a oportunidade, tá? Aí queima ruim, né? Vamos lá, vamos seguindo aqui então, já que a Samili Naira não pôde participar. Vai lá, o Anthony. Pronto. Anthony, tu já viu aqueles robôs que varrem em casa? E que passam o pano em casa? Mais ou menos, e só aquele que é Aqueles que são redondinhos assim, que tem as redondinho, escovinhas embaixo. esse aí mesmo. Pronto. Aqueles robôs, tu considera eles com... Em que parte dessa daqui que eu falei? É um mecanismo para fazer um robô se locomover? É um ou mais computador controlando o robô? Ou são sensores com os quais o robô obtém informação do ambiente? Como que ele funciona? É um dessas Ele três funciona por meio de situações. sensor, né? Porque a casa não é padronizada, as casas do pessoal aí, então ele vai ter que Isso, meu adaptar garoto. o ambiente e sair analisando como é que funciona a casa. Então, através dos sensores, ele consegue identificar os cômodos, ele consegue identificar os móveis, e aí ele faz o trabalho que ele tem de fazer, certo? Então, ele sim é um robô móvel. Valeu, Anthony. Qualquer coisa eu te chamo aí de novo. Tá bom? Valeu. Então, a autonomia, né? A autonomia é a habilidade de tomar suas próprias decisões e agir. Então, a gente tem autonomia, em certos níveis, claro, né? Vocês não têm um certo nível de autonomia, mas algumas pessoas vão aumentando seu nível de autonomia de acordo com que aumenta a idade, né? É o que o povo diz, né? Mas a autonomia é isso, é a habilidade de tomar suas próprias decisões e de agir, tá? E essa autonomia, ela pode estar aqui nos nossos robôs móveis, de forma como, pessoal? De forma completa, na totalidade. E aí a gente dá o exemplo desse carinha aqui. Quem é que conhece esse carinha aqui? Não, não é o Star Wars, não. É do Star Wars, mas não é Star Wars. Pronto, é o R2D2, certo? É o R2D2. Se vocês já assistiram Star Wars, mas lá ele tem total autonomia. Então ele vai para todo lugar, ele tem seus próprios pensamentos, juntamente com o 3CPO, né?
Então, ele é um tipo de robô que tem autonomia totalitária. Ele tem completa autonomia de pensamento, de tomada de decisões e de ações. Tá? Esse outro carinha aqui, eu esqueci o nome dele corretamente, certo? Mas ele é um carinha que foi para Marte, certo? Então, ele não tem autonomia totalitária, ele tem autonomia parcial, certo? Então, ele consegue identificar o caminho, fazer leituras e tudo mais, mas ele é controlado remotamente aqui do nosso planeta azul, tá bom? Quando ele está lá em Marte, tá? Então, ele tem aí uma autonomia parcial, tá bom? Os robôs móveis, certo? Eles também podem ser autônomos, né? E aí a gente traz 3 perguntas básicas na robótica móvel, né? Onde estou, para onde ele está indo e como que ele chega lá. Então, um robô autônomo que tem esse quesito da autonomia, ele precisa responder essas 3 perguntas. Então, para ele responder essa aqui, onde eu estou, ele faz toda uma leitura do ambiente através de sensores, né? Sensor de umidade, sensor de proximidade, sensor de temperatura, sensor de luminosidade. Então, ele consegue identificar e montar o cenário de onde ele está. Próxima decisão que ele toma é para onde ele está indo. Pô, qual é a ação que eu tenho que fazer? Aí eu tenho que pegar uma bolinha que está do outro lado desse terreno. Pronto, então ele vai ter que fazer isso, tá ok? Como que ele chega lá? Então, a partir do movimento dele, né? A partir da descoberta de onde que ele está, ele vai traçar caminhos até chegar ao objetivo dele. Então, é como ele chega lá, vai traçar uma rota até chegar lá. Então, quando ele começa a andar, se no meio da rota ele encontrar um obstáculo, qual é a ideia do robô? É desviar, tá ligado? Então, para robôs autônomos que têm autonomia e que têm esse pensamento, essa tomada de decisões, eles precisam entender isso aqui. Onde está, para onde está indo e como vai chegar lá. O pessoal tá tranquilo até aqui? Tranquilo aí, Maria Flor? Maria Flor nem me respondeu. Tranquilo. Vamos seguindo aqui, né? Ó. Então, onde está, né? A localização consiste em determinar a posição do robô no ambiente. Ele faz aquela leitura por meio dos sensores, né? Utilizando informações adquiridas pelos sensores. Ok? Para onde está indo? Significa conhecer a sua posição objetivo. Ou seja, como eu falei, o objetivo é onde ele quer chegar. A posição objetivo depende da tarefa a ser executada, como, por exemplo, pegar uma bolinha do outro lado do terreno. Tá? Ou então desarmar uma bomba, né? Também. Então, a tarefa é informada por um ser humano e inserida pelo robô, né? E inferida pelo robô, desculpa. Dependendo de sua autonomia. Então, essa questão de autonomia, pessoal, de um ponto de vista, assim, entendível, ela só é possível se o próprio ser humano for lá e colocar a função objetivo daquele robô, certo? Ou então, se ele começar a trabalhar com inteligência artificial, né? Por meio da aprendizagem de máquina. Então, ela consegue aprender culturas, requisitos, informações, tudo isso ela vai adquirindo para poder identificar e formar a sua personalidade, tá bom? Como que chega lá? O robô precisa planejar a sua trajetória, determinando um caminho no ambiente entre a posição inicial e a posição final, evitando obstáculos. Então, vale lembrar isso que quando ele encontra um obstáculo, obviamente ele quer desviar, tá ok? Então, para o robô autônomo, né, para o robô móvel autônomo, ele responder essas 3 perguntas, ele tem que ter um modelo do ambiente fornecido ou construído automaticamente, certo? Perceber e analisar o ambiente, encontrar sua posição no ambiente e planejar a execução dos seus movimentos, tá? Então, ó, tá aqui o nome do bichinho, ó. É o Sojourner, primeiro robô para ir para Marte, certo? Foi o primeiro robôzinho que chegou lá em Marte, né? Então, aqui ele tinha uma função objetivo que foi inserida por um ser humano, certo? Aqui na Terra, tá ok? Ele tinha sua autonomia parcial lá em Marte, né? Ou seja, ele sabia para onde ir, né? Olha aqui, ó. Ele teve que identificar onde ele estava, que era em Marte, identificou todo o terreno. Depois, para onde ele tinha que ir, qual o sentido. Ele podia muito bem ir para frente e para trás, né? Tanto faz, ou para o lado, para a direita, esquerda.
Ele conseguiu identificar esse sentido e depois identificou como que ele chegava lá, evitando penhascos, evitando montanhas, evitando tudo, tá? Então, esse aqui é o Sojourner, né? É o primeiro robô a frequentar Marte, tá bom? Outro carinha, o Asimo, né? Ele anda sobre superfícies irregulares, reconhece pessoas, abre portas e responde a comandos de voz, certo? Então, aqui é que nem a Alexa, né? A música lá do que a Alexa mandar, todo mundo tem que fazer, né? O que o ser humano mandar, o Asimo tem que fazer, é pelo contrário, entendeu? Então, ele responde os comandos de voz e faz as tarefas destinadas a ele a partir da configuração dos comandos de voz. E aí a gente chega nesse ponto aqui, pessoal, das IAs, certo? Que são as inteligências artificiais, tá, ok? Então, eles têm um foco no conhecimento, modelos internos de raciocínio e de planejamento por conta desses robôs, tá? Na verdade, uma inteligência artificial, não propriamente ela precisa ser um robô, ela basta estar na rede, entendeu? Então, é que nem o filme Matrix, né? Você tinha lá toda a inteligência por trás, que queria dominar tudo, matar todo mundo. Então, o que acontece? As inteligências artificiais, não necessariamente elas precisam ser um robô, ou elas precisam ser um computador, elas podem ser um simples software, que na verdade não é simples, rodando e frequentando toda a rede mundial de computadores, tá? Nos anos 80, né, a área da robótica, né, desenvolveu técnicas mais aprimoradas, certo? E mais apropriadas para isso, né? Com controle de comportamento, né? E um controle híbrido com relação a isso. Então, aqui eles já começaram a entrar naquela segunda lei da robótica, né? A segunda fase, se não me engano, da robótica, onde a gente tem que as máquinas vão começar a ter seus próprios pensamentos, né? E aí a galera quis começar a implementar isso de uma forma mais concreta, podemos dizer assim. E hoje, no século XXI, a gente tem aí a galera, todo mundo utilizando inteligências artificiais. Então, hoje você fala com serviço de atendimento ao consumidor, é uma inteligência artificial, ou então é um bot que está trabalhando para isso, né? Inteligências artificiais fazendo cálculos e estatísticas e exponenciais com relação a cálculos probabilísticos muito fortes. Então, as inteligências artificiais, elas estão aí. Não, elas não podem estar aqui nesse momento tão próximo da gente, né, quanto a gente imagina, mas elas já estão bem presentes, né, em data centers, em sistemas bancários. Então, os robôs móveis, autônomos e inteligentes como esse, né, eles já estão aí a ponto de traçarem estruturas aí para as nossas vidas, tá bom? Continuando aqui sobre os robôs móveis, a gente tem sobre a arquitetura baseada em modelo deles, né? Que é a inteligência artificial clássica, um tipo de modelagem completa, baseada em funções e uma decomposição horizontal. São termos, pessoal, que não convêm muito para a gente, tá? Então, a gente pode passar isso aqui. Ó, arquitetura baseada em modelo, o que a gente tem? A gente tem a implementação de sensores, que eles partem para uma percepção, certo? Que é o chamado perceptron na aprendizagem de máquina. E a partir disso ele vai trabalhar com localização, na sequência cognição, controle de movimento, e aí sim é que ele faz com que os atuadores ou os motores funcionem naquela determinada máquina, entendeu? Deixa eu ver aqui. Pronto. Essas redes neurais, pessoal, é interessante frisar que essas redes neurais são redes de tratamento de pensamento. Né? Então, eu posso ter um conjunto de perceptrons, certo? Na qual eles conversam entre si, adquirindo informações e tendo uma aprendizagem de comunicação com relação tanto aos sensores, tá? Como aos controladores e os atuadores, que são peças fundamentais nesses robôs, tá? Ó, nos sensores, a gente está relacionado com a percepção, porque os sensores eles coletam informações sobre o mundo, sobre o ambiente, certo? Então, é um dispositivo eletromecânico e químico também, às vezes, né? Que mapeia um atributo do ambiente para a medida quantitativa. Então, aqui a gente pode citar luminosidade, certo? Aquele sensorzinho que faz a luz do porte ligar. Então, isso ali é um sensor de luminosidade, certo? Sensor de temperatura, tá?
sensorzinho do smartwatch que vê os batimentos cardíacos, fluxo sanguíneo. Então, esses sensores, eles estão direcionados, né, para essa questão da percepção e da coleta de informações, tá? E esses sensores, eles podem ser de dois tipos, proprioceptivos e esteroceptivos, né? Mas vamos só resumir aqui, né? Os proprioceptivos, eles medem valores internos do sistema, né? Velocidade do motor, direção do robô, carga da bateria. Então, são sensores daquele dispositivo. E os esteroceptivos são coisas de fora, como, ó, distância entre objetos, intensidade da luz, né? Do ambiente, que é o sensor de luminosidade, sensor de temperatura. Então, o que vem de fora são sensores esteroceptivos e os que estão dentro do sistema, que medem temperatura, que medem bateria, que medem velocidade do robô, são proprioceptivos, tá? Anotem aí também no resuminho de vocês. Sensor de direção, sensores de proximidade, certo? Ó, sensores de direção, né, são voltados, né, para alguns dispositivos em específico, né? Como, por exemplo, o próprio giroscópio e o inclinômetro, né? Até os smartphones já vêm com isso também. Eles têm sensores proprioceptivos e a bússola, né? A gente pode definir como um sensor estereoceptivo, né? Porque ela capta, né? A parte magnética dos polos da Terra para poder definir a sua posição geográfica, né? Se é norte, sul e tudo mais. Ó, usados para na orientação e a inclinação dos robôs. Então, foi esse tipo de sensor se localizar. Né? Além dos sensores, a gente tem os atuadores, que são como se fossem robôs, certo? Motores, perdão, tá? É como se fossem motores, né? Que eles utilizam a sua força para poder dar fluxo ao movimento, tá? Então, tem alguns tipos, né? Que são os pneumáticos, os hidráulicos, os elétricos, tá ok? Então, são esses três principais tipos aqui, pneumáticos, hidráulicos e elétricos. São os principais tipos de atuadores, tá? Tá ok, pessoal? Deu uma travadinha aí no final, foi? Deu para compreender essa parte final? Então, pessoal, é uma situação em que você pega, por exemplo, toda a definição de robótica, ela está nesse material que a gente viu hoje e o material da aula passada, tá? Então, aqui a gente pega todas as definições, as características, as nomenclaturas, estão todos descritos nesses dois materiais, tá bom? Então, eu passei uma atividade para vocês aqui no final desse material, certo? Tá até aqui essa atividade bem simples, né? E pedir para vocês me enviarem lá no formulário, né? Ó, o formulário tá bem direitinho lá, tá bom? E aí, pessoal, eu também queria pedir uma outra atividade, só que essa eu vou querer ver na nossa próxima aula. Eu não vou pedir para vocês me enviar, não vou pedir para vocês fazer nada, tá? É uma atividade extra. Essa daqui fica como atividade da semana, certo? Tranquilo. Mas eu queria que vocês fizessem um mapa mental, tá? Eu queria que vocês fizessem um mapa mental saindo desde todos os tipos de robôs, quanto às suas aplicações, quanto às suas características, e fosse subdividindo. Pode fazer no caderno, pode fazer num computador, pode fazer em qualquer lugar. Mas eu queria que vocês fizessem para a gente ver isso na nossa próxima aula, para vocês realmente perceberem e entenderem como é toda essa subdivisão dos tipos de robôs que a gente tem, tá bom? Então é algo bem tranquilex. Dá para vocês fazerem? Dá para fazer, Davi? Dá sim, dá sim. É bem tranquilo, certo? E aí vocês informem para os... com base nos dois slides.
tanto da aula Travou aqui, ó. como esse. Travou bonito. Então, Travou, foi tudo. vocês vão ver todos os tipos, certo? E vão fazer um mapa mental. Eita, cara, bola. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Professor, repita aí, Voltou. porque travou tudo. Tava travando, mas voltou. Voltou, né? Pronto, eu tava falando que vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês pegam lá tipos de robôs. Aí na aula passada não foi quanto as suas aplicações. De novo. Rapaz, Assim mesmo. Hoje não foi quanto as suas E nada. características físicas. entendendo tudo aqui. Físicas. Aí você vai, faz um set Professor, travou tudo. De novo. águia careca, câmbio. Eu vou falar tudo de novo, mas vocês estão me ouvindo? Águia careca, câmbio. Agora sim. Ah, agora sim, hein? Então, ó, mais uma vez. Eu estava pedindo que vocês pegassem todos os tipos de robô que estudou, tanto nessa aula como na aula anterior, né? E fizessem um mapa mental desses tipos. Não coloquem definição alguma, só o mapa mental. Então, por exemplo, tipo de robôs, setinha para cima. Aí vai lá quanto às suas aplicações, e aí vocês colocam todos os tipos quanto às suas aplicações. Tipo de robôs, quanto às suas características físicas. Aí você coloca os três lá, né? Que é o humanoide, né? Manipulador e o outro lá, né? Aí o que vocês vão fazer? Vão colocando as suas subdivisões. E aí vocês montam um mapazinho mental bem bonitinho pra gente trabalhar na nossa próxima aula. Pode ser assim? Pode colorir, pode fazer o que vocês quiserem. É só pra gente entender. Eu também vou fazer o meu, tá? Aí eu mostro o meu e aí vocês veem se o de vocês está correto na próxima aula, tá bom? E façam essa atividadezinha aqui de menino de nono ano lá pra vocês fazerem lá no Classroom. Tá bom? Ficou entendido agora? Ok. Agora entendeu. Beleza. Então, beleza.